Diante da santidade, da beleza de Deus.
dois. Eu sinto a presença do Senhor, irmãos, aqui neste lugar, de maneira diferente. Desde ontem, aqui na oração, nós já podemos sentir que Deus já se moveu de maneira diferente aqui no nosso meio. E hoje não está sendo diferente, Ele está fazendo algo novo. Nós sabemos que há uma promessa de avivamento para a nossa nação, para a nação brasileira. Nós sabemos que Deus vai fazer coisas grandiosas ainda neste tempo na nossa nação. Mas é necessário pessoas dispostas para viver esse avivamento. Atos 2, a partir do primeiro, diz assim: havia chegado o dia de Pentecostes, quando os crentes se reuniam todos no mesmo lugar, naquele dia. De repente veio do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aleluia, podem sentar. E o Senhor me estava no meu coração na semana, a primeira semana, agora a primeira semana do mês, é semana de oração. E o Senhor me estava no meu coração para orar, para clamar por avivamento. E durante aquela semana eu buscava o Senhor, eu tomava o Senhor para avivamento. E essa semana começou a surgir um movimento direcionado pelo Espírito nos Estados Unidos, em uma faculdade, onde terminou o culto e ficaram cerca de 30 alunos adorando. Eles não conseguiram sair daquele lugar. E de repente começaram a chegar mais pessoas, de repente já eram 50 pessoas. Esse culto já tem, acho que uns 3 dias, eles são mais de 100 horas. Hoje eles estão lá. E saem pessoas, vão em casa e voltam, e vão chegando pessoas, vêm pessoas de outras nações, para vivenciar o que está acontecendo naquele lugar. E no domingo eu estava em casa e o Senhor ministrou no meu coração. Algo que acontece comigo é que geralmente quando o bispo vai me acionar para ministrar, o Senhor fala comigo já no domingo. No decorrer da semana, geralmente é no domingo. E no domingo o Senhor falou comigo. Mas eu fico estando em pai aguardando. Quando foi ontem, o bispo solicitou, eu, o Sérgio. E aí, eu falei com o Sérgio, né? E realmente, como Deus tinha falado, fui eu, né? Estou aqui à disposição do Espírito para ser usada como canal, né? Do trabalhar dele. E no domingo, irmão, o Senhor falou comigo algo interessante sobre o cenário atual que nós estamos vivendo e sobre a reação da igreja. Quando eu digo igreja, eu quero dizer a igreja a nível mundial, a igreja do Senhor, diante das coisas que estão acontecendo. E a gente observa que muita gente não está se incomodando com o cenário atual, e um mundo de frieza espiritual, e um mundo de apostasia, e um
obedecermos a voz do Espírito. E hoje, nesse tempo, nesse clima que nós estamos vivendo, está tão difícil, irmãos, que os cristãos parecem que não têm mais sensibilidade. É lógico que eu estou gravando a todos, mas a grande maioria não tem mais sensibilidade à voz do Espírito, ao toque do Espírito. E infelizmente o inimigo está fazendo acontecer no meio da igreja do Senhor. E nós não podemos olhar esse cenário e achar normal, porque embora tenha se tornado comum, embora tenha se tornado algo tão do dia a dia, do cotidiano, não é normal. Porque o normal é aquilo que a palavra de Deus diz que é. Infelizmente, estamos vivendo um tempo em que, inclusive, a maioria dos influencers cristãos estão preocupados em agradar a multidão, estão preocupados em agradar ao público, estão preocupados em agradar as plataformas, para ganhar seguidores. Infelizmente, estão traindo o zelo pelo Senhor, pela presença, pela casa, pelo reino de Deus. Infelizmente, irmãos, muitos influencers, quando você vai lá ver, influencers cristãos, eles deveriam influenciar positivamente para que vidas sejam salvas, para que vidas voltem para o Senhor, se arrependam dos seus pecados. Mas infelizmente é muito mais fácil ser conivente. E isso entristece os nossos corações, irmãos. Sabe, é um tempo tão muito triste, que são poucos aqueles que se dispõem a pregar a palavra, a pregar a verdade. Mas nós aqui somos chamados a permanecermos na palavra, a permanecermos na verdade. Sabe, nós podemos ser responsáveis por muitas vidas que estão perecendo e se perdendo. E o Senhor, Ele me disse, me ministrou sobre o que eu ia falar, mas é um pouquinho duro e difícil quando Deus não nos diz exatamente aquilo que nós vamos falar. E geralmente Ele faz isso comigo. Mas louvado seja Ele, porque Ele tem compromisso com a sua palavra, com a sua noiva, e Ele libera a palavra no momento certo. Porque eu não estava planejando para falar algumas coisas, eu já falei aqui, inclusive, mas o Senhor me ministrou sobre essa passagem de Atos 2, sobre aquele avivamento no dia de Pentecostes que aconteceu ali naquele lugar. E algumas pessoas que não souberam zombar disseram que o povo está bêbado. E aí Pedro tomou a palavra e começou a fazer um discurso. Olha, são 9 horas da manhã, ninguém fica bêbado nessa hora. Esse povo está embriagado pelo Espírito, porque o Espírito desceu sobre eles. E o Senhor, irmão, está querendo novamente acender essa chama e fazer um derramar do seu Espírito. E no livro de Joel 2, inclusive ele é citado aqui também em Atos 2, a passagem, a promessa que o Senhor falou. Vamos aqui, pegar aqui a partir do versículo 14. Nisso, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e se dirigiu à multidão em alta voz. Ouçam todos vocês, homens da Judeia, e todos os visitantes e moradores de Jerusalém. Prestem muita atenção. Alguns de vocês estão dizendo que esses homens são bêbados. Não é verdade. Esses homens não estão bêbados. É muito cedo para isso. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até sobre os meus servos e minhas servas. E eles profetizarão. E farei coisas espantosas na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, Pedro discorre aqui em um discurso, grande, falando acerca de Davi. Davi profetizou também sobre Jesus Cristo. E chega aqui em um versículo, no final, em que ele fala o que aconteceu depois daquele Pentecostes, depois daquele
Porém, o Senhor me ministrava em casa a respeito, aqui no começo de Joel 2, a partir do versículo 12, e diz assim: mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Rasguem os seus corações, não apenas as suas roupas. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, e Ele é paciente, cheio de amor, e está sempre pronto a se arrepender e não castigar. E o Senhor me ministrava essa passagem aqui, diante do cenário que estamos vendo, que estamos vivendo, diante de tanta coisa que tem acontecido, diante dos outros amores que têm roubado o coração da noiva. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento. Isso é para todos, né? Ah, mas eu tenho visto, eu não estou pecando, mas sempre tem alguma coisinha que o Senhor quer que nós voltemos para Ele, que nós nos arrependamos. Muitas vezes estamos bonitinhos na igreja todos os dias, mas tem alguma coisa que está roubando o coração da noiva, do nosso Deus. E o Senhor nessa noite quer queimar todos os outros amores, porque Ele quer gerar em nós esse fogo, Ele quer gerar em nós esse avivamento. E como eu já falei aqui, não importa se outros irmãos não estão vivendo isso, se outros decidiram ficar de fora, vai começar em nós. Vai começar aqui, no meio deles, que estão aqui hoje, que o Senhor selecionou para estarem aqui hoje. E o Senhor quer gerar em nossos corações arrependimento. Arrependimento. Ele diz: olha, antes do Senhor prometer que derramaria o seu Espírito, Ele está dizendo: enquanto ainda é tempo, voltem-se para mim. Voltem-se para mim, arrependam-se dos seus pecados. Confessem os seus pecados. Se você pratica, deixe de praticar e voltem-se para mim. Olhem para mim. Aleluia. Aleluia. Rasguem os seus corações, não apenas as suas roupas. Porque o Senhor deseja, irmãos, que nós voltemos a clamar com lágrimas, que nós voltemos a clamar com choro, que nós voltemos a clamar com amargura de alma, que nós voltemos a sentir dor no nosso interior, que nós voltemos a olhar a situação do mundo, o cenário atual, e voltemos a nos arrepender. Se o mundo não está se arrependendo, como foi a oração de alguns servos? Senhor, eu pequei, Senhor, e eu me arrependo. Porque para que haja um avivamento geral, precisa haver um avivamento dentro de cada um. Aleluia. E quando começa em mim, e aí vai passando para um e para outro, nós iremos impactar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação. E o mundo está lá nos Estados Unidos, numa universidade. Jovens, começou com 30 jovens, estudantes, mas já está lá impactando o mundo. Todos estão sabendo. Chegou até nós. E o Senhor quer gerar isso em nós, Senhor. Tem uma passagem que diz: olha, chegaram no tempo em que 10 homens pegaram na roupa de um judeu e disseram: não, eu vou com você, porque eu ouvi dizer que Deus está lá. E eu quero profetizar que isso vai acontecer também em nosso meio. Amém? Nós não podemos ficar estáticos, irmãos. Estamos vivendo um tempo, uma geração de cristãos que se conformam, sabe, com a frieza espiritual, que se conformam e chegar no ponto, a qualquer hora que chegar, tá bom. Na verdade, não, porque
Nós precisamos clamar por mais. Nós precisamos orar mais. Terça-feira, culto de oração. Nós precisamos estar reunidos aqui, irmãos, porque é quando o Senhor começa a fazer. Ninguém pensa que Ele começa a fazer quando está nos holofotes, não. É quando há um povo, um pequeno povo reunido no mesmo lugar. Ele começa a fazer ali, ó, em um culto. Ele começa a fazer no meio do pequeno. Daqui a pouco já está aí, sabe? Um vai passando para o outro, quando pensar que nossa aqui está cheio de pessoas querendo esse avivamento que o Senhor está dando a mão de nós. E eu louvo ao Senhor, irmão, porque o Senhor tem levantado um povo diferenciado aqui no Chile. Ele tem levantado um povo que tem querido, que tem desejado a sua presença. Mas nós precisamos desejar mais. Tem mais de Deus, irmãos. Tem muito mais de Deus, além daquilo que a gente já experimentou. Tem mais além daquilo que a gente já recebeu. Mas o Senhor nos diz aqui: olhem, voltem-se para mim, arrependam-se, clamem, enquanto ainda é tempo. Depois que nós nos humilharmos, e aí é que ele diz assim: que venham todos. Vou pegar no 15. Toquem a trombeta inicial, convoquem o jejum santo e reúnam todo o povo para uma reunião solene. É a reunião onde nos reunimos diante da presença do Senhor, onde Ele se faz presente, fala e brada. Que venham todos, reúnam os anciãos, as crianças e até mesmo os que mamam no peito. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor fiquem entre o pórtico do templo e o altar chorando e façam a seguinte oração: Senhor, poupe o seu povo. Não deixe que as nações pagãs o dominem, porque ele pertence ao Senhor. Não deixe que a sua herança seja objeto de zombaria e humilhação entre os povos pagãos, para que não digam: onde está o seu Deus? Onde está o Deus deles? Infelizmente, irmão, nós temos visto isso no cenário atual. Nós temos visto pessoas zombando do povo de Deus, porque infelizmente tem muita gente dando mau testemunho, tem muita gente dando lugar, mas o Senhor está nos chamando a orarmos, a clamarmos e nos arrependermos, para que não digam onde está o seu Deus, porque nós nem sabemos onde nosso Deus está. Ele está no céu, como diz o Salmo 115, e Ele faz tudo o que Ele quer, tudo. Ele é soberano, Ele é inquestionável. Ele poderia simplesmente fazer com que todos viessem, porque Ele tem poder para isso, mas Ele nos dá o livre-arbítrio, para que desejemos a presença dEle, para que o amemos, porque Ele nos amou primeiro. E nós precisamos, irmãos, orar para que Deus incendeie as crianças, os jovens, os adolescentes. Precisamos começar a buscar o Senhor, porque já vimos um tempo em que no culto a gente vê crianças chorando, jovens, adolescentes e adultos. E nós precisamos voltar a ver isso. São tantas ofertas, são tantas distrações hoje, está tão difícil. Mas Deus pode fazer novamente. E Ele quer fazer novamente, Ele vai fazer novamente, amém? E vai começar em nós. Vai começar nas nossas crianças. Vai começar nos nossos adolescentes. Pais, tragam seus filhos. Ministrem seus filhos em casa, orem por eles e ponham as mãos sobre eles. Libere o Espírito Santo de Deus sobre as vidas deles. Libere o batismo com o Espírito Santo. Vamos voltar a ver crianças sendo batizadas, adolescentes sendo batizadas. Crianças profetizando. Está dizendo aqui: as suas filhas profetizarão. Vamos lá? Versículo 28. Depois disso, eu derramarei meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Amém? Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Os filhos e filhas profetizarão. E Deus tem usado sim. Temos crianças profetizando. Temos crianças também sonhando. Deus tem liberado, irmão, tem derramado. Porque se o adulto não ouve, a criança vai ouvir. E muitas vezes Deus vai usar a criança mesmo.
tem mais sensibilidade. A criança tem mais facilidade de acreditar. A criança nunca vai duvidar. Foi Deus que falou. A criança sempre vai saber que foi Deus. E nós temos visto isso acontecendo no nosso tempo. E iremos ver muito mais. Iremos ver no nosso meio também. Em nome de Jesus. Muitas vezes é difícil. E eu entendo. É difícil, eu vejo muitos pais dizendo: eu tenho feito tanto esforço, mas ele não quer, mas ela não quer. Pais que conversam conosco, mas não desistem. Continuem trabalhando. Sabe? Porque é o trabalho de um pai, é o trabalho de uma mãe, em oração diante do Senhor, em clamor. O Senhor não desiste. No tempo certo Ele vai fazer. Mas nós também precisamos perseverar. Vamos voltar rapidinho aqui em Atos 2, no final do capítulo. E diz assim, a partir do 40. Então Pedro, com muitas palavras, procurou convencer todos os seus ouvintes e continuou: salvem-se dessa geração perversa. E aqueles que acreditam na mensagem de Pedro, que acreditaram na mensagem de Pedro, foram batizados. E naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. Aqui já é o resultado daquele mover que Deus fez, daquele avivamento que Deus fez ali naquele dia. Salvação, conversão de 3.000 pessoas que se juntaram aos seguidores de Cristo. Pessoas que acreditaram na palavra que era liberada naquele lugar. Pessoas que se dispuseram, que se arrependeram, que foram batizadas. Pessoas que confessaram seus pecados e os deixaram. Aleluia. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O avivamento gera firmeza, gera perseverança. O avivamento gera comunhão. O avivamento gera compartilhamento, partir do pão. O avivamento gera preocupação com o outro. O avivamento gera orações em conjunto. Porque sozinhos nós podemos, mas juntos nós podemos muito mais. No Senhor. Aleluia. E em todos, versículo 43, em todos eles havia um profundo respeito. E os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Sinais e maravilhas cumpriram o nosso meio, em nome de Jesus. Além do que já temos visto, nós veremos muito mais. Todos os que criam estavam juntos e reunidos e tinham muito em comum. Tudo em comum, desculpa. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Esse é o resultado de um avivamento. Esse é o resultado do despertar que o Senhor está trazendo em nosso meio. Esse é o resultado daquilo que nós viveremos no nome de Jesus. Todo o povo tinha simpatia por ele. E cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Amém? Nós viveremos isso. Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé. Nós iremos juntos. Eu quero pedir que por favor, renova-me. A canção renova-me. Nós iremos, nesse momento, nos lançar diante do Senhor. Nós iremos pedir ao Senhor para nos renovar, para mudar o que precisa ser mudado dentro de nós. Esse é um momento nosso particular com o Senhor. E vamos pedir ao Senhor para trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado, para que sejamos melhores.
porque não